Tânia, sempre muito bom te receber por aqui. Tudo bem com você? Eu tô sem seu áudio. Será que é problema nosso ou é você que está mutada? Não, é o meu velho problema de me mutar quando entro, perdão. Eu disse boa tarde para você, um prazer estar aqui com você, boa tarde a todas e todos. E tá tudo bem na medida do possível, né? Apesar de indicações aí para a PGR, que está nos deixando bastante abatidas. Conte-me mais. Paulo Gonet, então, na PGR, essa indicação está sendo bastante criticada, pelo que eu tenho visto. A extrema-direita está comemorando essa indicação. É um lavajatista? Conte-nos mais sobre quem é Paulo Gonet e o porquê das críticas que ele vem recebendo, Tânia. Pois é, Thalita, quando a gente pensa que não vai piorar porque Aras não vai ser reconduzido, a gente não imagina que pode vir coisa pior, né? Na realidade, a questão de ser lavajatista, eu acho que pode ser até circunstancial, sabe? Hoje, Alexandre de Moraes, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão num polo contrário à Lava Jato. E Gonet seria uma indicação dos dois, né? Uma preferência dos dois. Então, até a questão de ser lavajatista é ruim, mas não é o que mais nos abate. O que nos abate, de fato, é a relação de Gonet com a questão da ditadura militar. Isso nos deixa bastante abatidos, porque ele votou contra a punição dos torturadores, votou contra o reconhecimento de crimes de ditadura para Zuzu, Angel, para o Stuart. São coisas que vão, na verdade, completamente de encontro àquilo que nós, libertários, progressistas, estamos buscando, né? Nós somos um país que nem sequer colocamos nossos torturadores no banco dos réus ainda. E vamos colocar um PGR, que é um cargo, vejam o que fez Janot, ou deixou de fazer, né? Vejam o que fez ou deixou de fazer Aras. Vamos falar só dos dois últimos, para a gente não ficar recorrendo a episódios muito pretéritos. Lula, com essa indicação, diz-se por aí, consegue emplacar Dino para o STF. Mas o verdadeiro efeito, a verdadeira consequência, se realmente é assim que se dá, porque eu não sei, né? Isso é o que se diz, que é uma troca. Não sabemos, na verdade. Só o Lula sabe e os seus muito próximos lá no governo. Mas se essa especulação for real, o que nós teremos que pagar por isso, enquanto nação? Não estou falando de nós duas, nem de uma pessoa, ou um caso da Lava Jato, ali outro, isolado. Não basta já a perseguição política que sofremos com a prisão injusta de Lula por 580 dias. Nós vamos ainda, né, equipar o sistema de justiça com a indicação de uma pessoa que pode nos ser muito fatal daqui a algum tempo. E a gente tem coisas vindo por aí, né? Tem eleições em 2026, o bolsonarismo não morreu, está mais vivo do que nunca. A Lava Jato tem mostrado sua vida também, não são estertores, né? Tem mostrado aí que está viva. Então, realmente, não tem como a gente celebrar essa notícia, Thalita, infelizmente. Tânia, deixa eu fazer uma pergunta de quem não entende realmente muito, assim, até das funções do PGR. É péssima essa opinião dele sobre a ditadura. Eu li também uma decisão dele em relação a um debate que ele teve sobre aborto. Ele é contra essa questão do aborto, claro que isso atinge a todas nós, mas essas questões pessoais, elas interferem de alguma forma na função de Procurador-Geral da República? Eu não tenho dúvida que sim. Nós estudamos, quando a gente começa a fazer a faculdade de Direito, né, o princípio do juiz imparcial, que também se estende ao Ministério Público, né, o procurador imparcial. E quando a gente vai avançando um pouquinho em trabalho, em experiência, em exercício da função de operadora do direito, de operador do direito, vai entendendo que isso realmente é um mito. Não existe o juiz imparcial, o procurador imparcial, porque todos nós somos formados por nossas convicções.
E essas convicções, sem dúvidas, informam as nossas ações. Ora, é evidente, as minhas convicções informam as minhas ações como advogada. As convicções dos juízes, dos ministros, dos desembargadores, acabam informando as suas decisões como julgadores. Da mesma forma, as convicções do PGR vão nortear a sua atuação. Ele não é uma pessoa que tem o poder de decisão, obviamente quem tem o poder de decisão nessa esfera dele é o STF, nessa instância, né, é o STF. Mas ele tem sim, quer dizer, não tem o poder de decisão final, né, de batida de martelo, como tem o STF, que é a palavra última. Mas ele pode decidir denunciar ou não denunciar um determinado crime, ver crime aonde não existe, não ver crime aonde existe, né? Ele pode decidir denúncias que chegam até a PGR na esfera dele, na alçada de atribuição dele, se vai encaminhar, se vai investigar, se vai tocar para frente ou se vai sentar, né? É muito feio dizer isso, mas enfim, se vai engavetar, né? Ele tem uma decisão, portanto, e a gente viu isso na prática nos últimos governos, relevantíssima para a República, por isso que chama Procurador-Geral da República. E eu até entendo que Bolsonaro tivesse nomeado Boné. Agora, com todo respeito ao companheiro Lula, eu não consigo entender que Lula tenha nomeado Boné, Thalita. E sobre Flávio Dino? Inclusive, conforme você foi explicando, né, que há um STF ali acima do Procurador-Geral, talvez tenha sido estratégico, coloca ali o Boné por conta de negociações e arranjos, mas temos Flávio Dino, então, ali no STF dando a última palavra, claro, junto com aquele corpo do Supremo, né? Mas qual a sua avaliação sobre Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Antes de fazer qualquer avaliação a respeito da indicação da nomeação do Flávio Dino no STF, eu preciso te dizer que, ainda que a última palavra seja do STF, e não do Flávio Dino, né, de uma corte composta por vários ministros com convicções diversas, inclusive 2 deles terrivelmente evangélicos, né, se o PGR decidir arquivar uma denúncia, por exemplo, nem chega no Flávio Dino, nem chega no STF, né? Provocar o STF para que obrigue a PGR a avaliar aquela denúncia é uma questão, assim, praticamente uma terceira guerra mundial dentro do direito. Entendi. E, então, existe uma independência entre o Ministério Público, né, e o Judiciário, apesar de hoje a gente ver que o Ministério Público e o Judiciário estão se comportando quase como que uma coisa só, né, desde a primeira instância nas justiças estaduais, o juiz e o promotor já sentam ali pertinho, o gabinete de um é pertinho do outro, a hora que um vai dar um parecer, com certeza conversa com o outro, é um horror isso no sistema de justiça. Mas existe a chamada independência, então não sei, né, em que sentido, assim, até que ponto a indicação de Flávio Dino pode ser um contrapeso para qualquer atuação não regular ou não desejável do ponto de vista da democracia e do direito do PGR. Em qualquer hipótese, a indicação de Flávio Dino está aí, está feita, está posta, né? Foi um juiz, já foi um juiz. Não conheço a atuação dele como juiz, porque não sou do estado dele, não advogava lá, mas ouço elogios, né, de Flávio Dino como juiz. E você sabe quantos anos ele tem, Thalita? Vou procurar agora, Tânia. Não sei não. Porque as pessoas estão se queixando que perde-se um político. Ele é um menino, então. Então demora quanto tempo ainda para uma aposentadoria? Né? Porque eu vi gente dizendo hoje que não, que logo ele tem que aposentar e daí ele pode ser presidente, que é o que tem muita gente que então esqueça essa questão. Ele está no STF para ser ministro, sim, durante bastante tempo. Então a gente, de fato, perdeu um político. Eu não sei até que ponto isso também é desejável,
É uma análise para se fazer de uma forma mais aprofundada dentro da conjuntura que a gente tem hoje, né, das circunstâncias que a gente tem hoje, de estar o tempo todo em risco, né, desde o segundo turno das eleições, quando a gente ganhou por aquele pouquinho melhor, desde o primeiro, quando a gente viu o Congresso que foi eleito, ao contrário do que aconteceu na Argentina, que elegeram um fascista, mas um Congresso progressista, que elegeram um progressista e um Congresso fascista. Então, não sei o que é mais difícil, se é o Milei lá ou se é o Lula aqui. O que é mais fácil? Bom, em qualquer hipótese, a indicação de Flávio Dino, para mim, é a perda de uma pessoa que estava atuando no campo político de uma forma bastante contundente e combativa. Eu não vou também entrar no mérito aqui sobre as minhas avaliações, sobre as decisões políticas do Flávio Dino, mas ele estava conduzindo o Ministério da Justiça com bastante firmeza. E a gente perde isso, né? Ganha um ministro que vai somar, com certeza, o campo progressista dentro do STF, mas teríamos outros nomes, talvez? Eu não gostei das duas indicações. Diga. Eu só disse que eu não gostei das duas indicações. Você não gostou das duas indicações. Realmente, todo mundo tem apontado que é isso. Ele é um quadro político muito importante. E ao ir para o STF, a gente perde esse quadro. Ele tem sido um ministro, assim, super atuante, né? Seja ali nas pautas que dizem respeito ao ministério, nas redes sociais, assim, informando, combativo. Então, tem sido um ministro muito importante. Agora, você chama atenção para essa questão dele ser progressista. Ele é de esquerda, claramente, né? Quando Zanin foi indicado, a gente tinha algumas dúvidas em relação a posicionamentos ideológicos dele, né? E isso depois se provou durante algumas discussões. Essas dúvidas que tínhamos se provaram ali nas discussões do STF. Já com Flávio Dino, eu imagino que a gente não vai ter esse tipo de problema. Como você pensa? Porque ele se coloca muito à esquerda em todos os debates que se tem feito. Eu não faria nenhum tipo de aposta. Nem em relação à lealdade ao presidente Lula, nem em relação a uma postura progressista, mais à esquerda. Não faço apostas, né? Até porque nós não podemos fazer. É só olhar para o histórico de indicações dos governos petistas ao STF. Fazer aposta seria uma loucura. Mesmo o Flávio estando aí hoje, enfrentando a extrema-direita, ele é muito, né, para dizer no popular assim, ele é muito lacrador. Eu acho que a gente precisa um pouco mais que lacração. Isso não é uma crítica, isso é só uma observação. Eu penso que no STF, se ele colocar aquela lacração toda nas decisões efetivas, nos votos que efetivamente ele der, nós teremos uma boa surpresa, né? Politicamente, a gente não pode esquecer de Dino também favorecendo a entrada das bases militares em Alcântara. Não consigo esquecer disso, me desculpem, ele é nosso companheiro, ele era nosso ministro, agora nossa indicação ao STF, mas eu tenho memória. Então, isso é uma das coisas que me faz não fazer, sobre tudo isso, não fazer nenhum tipo de aposta, Thalita, mas esperemos que a gente tenha boas surpresas. Deixa eu te questionar sobre essa foto que a gente está acompanhando. Tenho visto muitas críticas também nas redes sociais em relação a homens. Existiu uma campanha muito grande para que uma ministra mulher fosse indicada para substituição da ministra que saiu agora do Supremo. E a gente, então, tem essa foto de homens ali, todos brancos, enfim. E há críticas em relação a Lula não ter indicado, de fato, uma mulher. Como que você vê essa questão? Eu sou uma das pessoas que não encampeia a campanha de uma mulher preta ou um homem preto, ou só uma mulher, não importa a cor, porque eu penso que a gente está num momento que essa pauta está sendo bastante prestigiada nas disputas, nas discussões, no próprio STF, as decisões que ele toma têm favorecido, né? O Lula indicou a Daniela Teixeira para o STJ, parece que teve outra indicação para o TSE também. Nós não podemos, nesse particular, eu penso que nós não temos o que criticar a Lula, porque ele ele elegeu, indicou a primeira mulher presidente desse país. E, via de regra, quem está puxando a campanha
eu vou dizer identitarista, porque para mim para o STF, trabalhou contra a Dilma. Então, peraí, tem uma contradição aí muito grande que a gente precisa enfrentar antes de chegar nessa certeza de que, é claro que essa foto me faz mal para todas nós. A gente olhar homens brancos 100%, faz mal. É claro que essa discussão tem que ser feita, mas eu penso que ela precisa ganhar mais corpo, mais solidez. Essa discussão precisa ganhar um viés de classe e não somente de gênero. E a hora que a gente tiver encorpado bastante isso, eu quero ver uma foto como essa aí, com pelo menos metade de cada cor, metade de cada gênero, é o nosso anseio. Mas hoje a gente não tem como impor isso no ponto de amadurecimento que a nossa sociedade está, voltada muito só para as questões identitárias, esquecendo do recorte de gênero. É preciso a gente retomar em algum ponto da curva onde a gente se perdeu, inclusive para poder retomar o nosso processo revolucionário no Brasil. Só para finalizar esse capítulo, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse agora há pouco que eles vão fazer um esforço para votar essas indicações entre o dia 12 e 15 de dezembro. Então, para fechar já o ano com essas duas indicações já consolidadas com o ministro do STF e o novo procurador. Tânia, só para finalizar, você até chegou a comentar um pouquinho sobre a Argentina, né, do presidente fascista eleito, Javier Milei, mas com um congresso um pouco mais progressista. E agora a gente tem essa notícia de hoje, do final de semana, na verdade, de que a ministra de Relações Exteriores voou aqui para o Brasil para fazer um encontro com o Mauro Vieira para entregar uma cartinha de Javier Milei o convidando Lula para a posse. Como que você vê isso? Porque, de fato, então ele criticou o Brasil, xingou o presidente Lula, mas agora, após eleito, várias das coisas que ele disse ali, ele teve que recuar, né? E essa questão do Mercosul é uma delas, o convite a Lula para a posse, a gente tem a questão da dolarização, Banco Central, enfim, são várias as questões em que ele está recuando. Como que você está vendo esse posicionamento? O Lula, o Papa, né, também ele recuou. Eu às vezes penso que tem dois Mileis, um clone do Milei correndo numa rua paralela assim da política, e o próprio Milei fazendo esse mise-en-scène aí, que eu não sei se é mise-en-scène ou se ele é realmente daquele jeito. Eu vi um discurso do Milei rapidamente, que me chegou por um fã do Milei num grupo da América Latina, que eu fiquei impressionada com o discurso dele. Era um discurso nosso, de acabar com os privilégios da classe política, que ela precisa realmente trabalhar para o povo, que o povo tem que ter privilégios. Então, assim, tem uma comunicação aí nesses governos fascistas, independente de qual seja o Congresso, que é uma comunicação muito boa. A gente precisa, inclusive, se não está ainda aprendendo com eles, precisa começar, porque já demorou e já perdemos muito. Eles são excelentes em comunicação. Quando ele manda convidar o Lula, manda a ministra enviar, né, o convite e tudo mais, ele está comunicando alguma coisa para o mundo, ele está comunicando alguma coisa para os vizinhos, né, os gigantes vizinhos, né? Então, eu vejo como algo que vai ser uma tônica, talvez, como era no governo Bolsonaro. Ele falava uma coisa de manhã, de noite ele desmentia. Eles são da mesma linha de comunicação imperialista, né? Eles são só fantoches de um projeto que visa realmente implantar aí todas as políticas neoliberais e saquear a América Latina de vez, né? Sobretudo a América Latina, o mundo todo. Agora, se você me perguntar, você acha que o Lula deve ir ou não? Tem duas correntes, né? Tem uma que acha que ele deve ir porque é o povo, ele representa o povo, é o povo argentino. E tem outra que acha que ele não deve ir porque é um pouco mais ressentida, ou não sei nem se é ressentimento a questão. Eu vou dizer para você assim, que eu penso que ele podia mandar o Alckmin, que estava de bom tamanho já, como ele inicialmente tinha se proposto, né? Porque também não dá para deixar sem resposta esses comportamentos contraditórios de gente como Bolsonaro, Milei e etc. Talvez tenha que ser superior, né? Realmente, manda o Alckmin, tá bom, mas não deixa de responder a esse convite e se mostra superior a tudo isso.